Olá, eu sou o professor PH e eu estou aqui para dar um recado bastante sério sobre a nova rede social Parler e qual que seria a sua responsabilidade como usuário do Parler para não fazer com que ele caia ou para fazer com que ele cresça cada vez mais. Então, todos vocês sabem, mas o Parler nasceu em 2018 como uma rede alternativa que seria menos rigorosa em relação à liberdade de expressão do que outras tradicionais, como Facebook e Twitter. Ele somente foi impulsionado em 2019 quando alguns americanos perderam suas contas no Twitter e no Instagram por supostamente fazerem discurso de ódio e falarem um pouco sobre o discurso mais conservador à direita. Então, principalmente alguns senadores tiveram que migrar para alguma rede social para poder falar livremente, né? E ele foi impulsionado mais ainda com Donald Trump, que disse que a rede social seria a rede dos conservadores. Só que existe um movimento e vai existir um movimento cada vez mais forte para que o Parler caia, para que ele não seja mais a nossa rede e para que ele não consiga as suas funcionalidades aqui no Brasil, uma vez que foi um refúgio dos conservadores. Então, por exemplo, a mídia, a grande mídia, ela não vai querer que o Parler, por exemplo, cresça cada vez mais. Ou até mesmo as outras redes sociais, elas são muito poderosas, têm muito dinheiro. Então eles não têm a intenção, como o Twitter, Facebook e o Instagram, de deixar que o Parler prevaleça. E é por isso que eu digo que nós temos uma função importantíssima para que isso não aconteça. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é o fato de que o Parler ainda é muito pequeno em relação ao Facebook e Instagram. Então, obviamente, ele vai ter algumas falhas que o Facebook consegue corrigir de maneira mais rápida. Então, só um exemplo. No último trimestre, o Facebook relatou que teve um lucro de 7,5 bilhões de dólares. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que ter paciência. Paciência porque é completamente normal que, inicialmente, essa empresa, essa rede social, ela não tem os recursos para corrigir problemas técnicos, né, de maneira tão eficiente como o Facebook, Instagram e Twitter têm, para corrigir, por exemplo, problemas técnicos relacionados ao seu próprio login, ou também existe uma maior probabilidade do Parler de sair, né, de sair fora do ar. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que entender por ser uma empresa, por ser um aplicativo que ainda é muito novo e tem um grande potencial. Paciência também, pessoal, para esperar a versão em português. Então, a versão em português para iPhone e para computador já está saindo. Então, vamos lá, vamos aprender um pouco de inglês. Eu que sou professor de inglês e posto coisas sobre inglês, coloquei lá no meu feed lá várias coisas, várias funcionalidades do Parler, como mexer. Acho que seria interessante a gente aprender um pouco, mas já vai sair a versão em português traduzida. O segundo ponto que eu quero destacar é o fato de a gente ter que ser responsável em relação às regras vigentes do Parler. Então, quando a gente faz o nosso cadastro, a gente clica lá que a maioria das pessoas não leem, mas existem sim regras que devem ser respeitadas. A primeira regra é não usar palavras de baixo calão. A segunda é não ameaçar ninguém. A terceira é não imputar crime sem prova, né? A quarta é não postar, por exemplo, fotos ou até fazer comentários pornográficos. E por que isso é importante? É importante para que a esquerda, para que a ala progressista, a mídia e até mesmo as poderosas Facebook, Twitter, Instagram, eles não tenham, né, justificativa para falar mal do Parler, porque tudo que eles querem é falar que o Parler não presta, é falar que é um aplicativo que só tem gente ignorante. Então, se a gente respeita e faz a nossa parte, com certeza a gente vai crescer e a gente vai crescer de maneira saudável. E o terceiro e último ponto que eu queria destacar é o fato da gente ser responsável também por divulgar essa rede social. Então não tenha medo, divulgue, pode divulgar no próprio Instagram, no próprio Facebook, em outras contas que têm mais usuários, porque senão a rede não vai conseguir crescer. Olha só depois do Bolsonaro falar que ele criaria uma conta no Parler, que seria uma rede social legal, a gente teve um crescimento de quase 30% dos usuários. Então é interessante que vocês tenham isso em consideração e que vocês vão ser responsáveis em divulgar essa nova rede social. Lembrar também que a gente tem que ter sim responsabilidade, a gente tem que sim ter paciência, porque eu acredito que essa é uma rede social que veio para ficar. E por último, só gostaria de dizer que eu não tenho nada relacionado com o Parler, não trabalho no Parler, não ganho dinheiro com o Parler. Então eu só estou dando essas dicas porque eu acredito fielmente que essa é uma rede social que veio para ficar e que a gente vai conseguir crescer dentro dela, sem essa parte burocrática, sem essa parte de censura que as outras empresas têm e sem esse viés de esquerda.